Deus projetou os nossos corpos. No entanto, a nossa cultura tem promovido inúmeros shows, filmes, podcasts e aplicativos que surgem como um apelo à verdadeira autenticidade do corpo. Não em relação aos nossos corpos, mas aos nossos sentimentos de atração sexual e prazeres momentâneos e casuais. Se o que fazemos em nossos corpos não importa, por que negar nossos desejos e apetites corporais? É o que eles pensam. Eles pensam também por que devemos supor que expressão sexual tem algo a ver com nossos corações. E isso é o que eles pensam e precisamente o que acontece na cultura de hoje, onde os jovens e adultos buscam uma longa sequência de relacionamentos físicos, anônimos ou superficiais antes do casamento. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem um tema, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A lição de hoje é a lição 9, uma visão bíblica do corpo. O textuário vai nos dizer assim: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, a parte B. A verdade prática nos diz assim: o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 ao 20. Os objetivos da lição são 3 tópicos, 3 objetivos. O primeiro é ensinar a criação do ser humano. 2, expor a visão bíblica do corpo. E 3, contrapor a visão secular do corpo. Não esqueça, irmãos, esse slide vai estar disponível gratuitamente aí abaixo na descrição do vídeo. E quero aqui dizer que eu não vendo nenhum material meu, ok? Ele é gratuito. E não esqueça, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa, que você vai estar ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1, a criação do ser humano. Subtópico 1, a origem da raça humana. O livro de Gênesis ensina que Deus tomou o pó da terra, um monte de produtos químicos e moldou um homem e depois soprou em suas narinas o sopro da vida. Então o homem tornou-se o quê? Uma alma viva, uma alma vivente. Os seres humanos são diferentes, irmãos, dos animais, pois Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, já estudamos sobre isso. É importante notar a diferença significativa entre os seres humanos e outras formas de vida na Terra. Não só os humanos são diferentes das plantas, mas os humanos também são diferentes dos animais. Então não adianta dizer que o homem veio do animal. Apenas os seres humanos, de acordo com a Bíblia, a nossa Bíblia, são feitos à imagem de Deus. Somente os humanos possuem a vontade e a autoconsciência que nos distingue tão nitidamente até mesmo dos animais mais avançados e inteligentes. Nossos corpos foram projetados com a capacidade de passar para a próxima geração as informações que carregamos nela e que são necessárias para formar outra pessoa a partir de produtos químicos simples. Somos mais do que as substâncias químicas que formam o nosso corpo. Somos uma criação especial de Deus. Isso é magnífico. O homem é a obra-prima de Deus, a coroa da criação. A matéria-prima dos produtos químicos básicos do nosso corpo podem ser encontrados sim no pó do solo da terra. No entanto, esses produtos químicos não podem se organizarem
em tecidos celulares, órgãos e sistemas. Isso só pode acontecer com uma entrada de inteligência divina. Subtópico 2. A constituição do ser humano. O que é tricotomia? Para falar sobre o corpo humano, temos do ser humano, precisamos aprender isso. A tricotomia do homem, ou a sua natureza tricotômica, ou tripartite, é de que o homem foi criado com 3 partes: corpo, alma e espírito. O homem é um ser trino, porque foi criado à imagem de Deus, que ele mesmo é uma trindade. Há 2 passagens da Bíblia que estabelecem claramente o fato de que o homem tem 3 partes. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Agora, o próprio Deus da paz vos santifique completamente, e que todo o seu espírito, alma e corpo sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Este versículo afirma claramente que o homem tem 3 partes separadas e distintas. A distinção talvez seja pequena, mas elas existem mesmo assim. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e poderosa e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito e das articulações e da medula, e é um discernidor dos pensamentos e intenções do coração. Embora algumas pessoas ensinem que a alma e espírito são 2 palavras que significam a mesma coisa, esse versículo definitivamente nos diz que elas são divisíveis. Embora seja a verdade que os termos alma e espírito são usados indistintivamente nas escrituras, há outras passagens que isso é impossível. O corpo, por exemplo. O corpo, essa é a parte do homem com a qual estamos mais familiarizados, a parte física. Tudo o que é físico é o nosso corpo, é a parte de nós que decai com o tempo e acabará por deixar de existir e funcionar quando morremos. A Bíblia nos diz que nosso corpo, nossa carne e ossos foram feitos do pó da terra. Você sabia que a poeira contém 96 elementos, que são os mesmos elementos encontrados no homem? Pois é, que prova maravilhosa de criação. Alguns desses 96 elementos incluem cálcio, carbono, cloro, flúor, hidrogênio, iodo, ferro, magnésio, nitrogênio, oxigênio, fósforo, potássio, silício e sódio. O corpo do homem também possui 5 sentidos: audição, paladar, visão, olfato e tato. Toda dor, sensação ou habilidade é expressa através do corpo físico e a alma. A relação entre o corpo e a alma em si não era clara para os antigos, muito menos a relação entre alma e espírito. A fisiologia e a psicologia do mundo hebraico e do mundo grego arcaico eram especulativas e assim, raciocinando sobre todos os imperfeitos, eles falavam de vários órgãos físicos como a sede do pensamento, do sentimento e da decisão. O coração era principalmente a sede do pensamento e dos sentimentos, os rins a sede da reflexão e as entranhas a sede do afeto. Não foi até os médicos alexandrinos e os filósofos gregos clássicos, por exemplo, Platão e Aristóteles, que uma compreensão mais precisa das partes interiores do homem começou a surgir. O termo hebraico para alma é nephet, e é encontrado mais de 780 vezes no Antigo Testamento. Lemos em Gênesis 2:27 que o homem não só tem uma alma viva, e ele é uma alma viva. É a parte imaterial do homem.
a meio caminho entre o corpo e o espírito. Então, mas não é uma mistura dos dois. Embora às vezes pareça assumir característica de um e do outro, a nossa alma é a nossa personalidade, é quem somos. Nós, com nossa alma pensamos, raciocinamos, consideramos, lembramos e nos maravilhamos. Experimentamos emoções como felicidade, amor, tristeza, raiva, alívio e compaixão. E somos capazes de resolver, escolher e tomar decisões. A alma é a autoconsciência, representa a vida individual e pessoal. Os ingredientes que nos fazem seres humanos pertencem à alma, o intelecto, o pensamento, os ideais, o amor, a emoção, a compreensão, decisão, a escolha e outras qualidades semelhantes estão todos associados à alma. É quem você é. Em outras palavras, a alma é também a sede de todas as afeições e Satanás sabe disso muito bem. Por isso ele opera fazendo o seu apelo às afeições e emoções do homem. É a alma do homem que Jesus morreu para redimir na cruz. O Espírito, João 4,24, diz que Deus é Espírito e o Espírito do homem é a parte que mais se assemelha a Deus. Isso se manifesta em nossa certeza de salvação. Como diz em Romanos 8,16, que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito que dá ao homem a capacidade de ter um relacionamento íntimo com Deus. É aquela parte nossa que capacitada por Deus para conhecê-lo e adorá-lo. O espírito do homem é o que nasce de novo ou se regenera. Jesus, ele se manifestou como nós. Ele falou: "Este é o meu corpo que é partido por vós." Nós falamos isso aonde? Onde nós encontramos isso? Na última ceia. O seu corpo foi pregado na cruz. Jesus tinha um corpo e ele disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte." Tinha alma. E também ele disse: "Eu entrego o meu espírito ao Pai." Então ele celebra ali com seu espírito também. Então, quando ele assumiu a forma humana, corpo, alma e espírito. Assim como a alma é a esfera da atividade onde Satanás opera, o espírito do homem é a esfera de atividade onde o Espírito Santo opera na regeneração. Subtópico 3. Queda e restauração humana. Depois da queda, Deus pronunciar a maldição sobre o homem e diz: "No suor do teu rosto comerás pão até voltares à terra, porque dela foste tirado, porque pó sois e ao pó voltarás." E depois da queda, o corpo tornou-se um corpo moribundo, condenado à morte. Desde que o homem caiu em pecado no jardim do Éden, todo homem nascido tem um compromisso com a morte. Não tem como fugir disso. Quando nos tornamos nova criatura, é em nosso espírito que o Espírito de Deus vem residir. O homem, em seu estado natural, não regenerado, não entende as coisas de Deus, porque o espírito do homem é limitado às coisas do homem. A alma nunca é direcionada para Deus, até que o espírito tenha se regenerado. O homem não é capaz de amar a Deus ou as coisas de Deus até que nasça do alto. Os desejos, afetos do homem são voltados para Deus quando ele percebe sua condição pecaminosa e aceita o dom da salvação de Deus. Mas mesmo que tenhamos morrido para pecar e ressuscitado para a vida através de Cristo, nossas almas ainda precisam ser transformadas e purificadas pela lavagem da
palavra, e isso é diário. Ao contrário do corpo, a alma não pode ser destruída pela morte física, mas vive além do túmulo. A alma não morre quando o corpo morre. Por quê? Porque Jesus disse para não temer aqueles que podem matar o corpo, mas sim temê-lo. Temê-lo quem? Deus, que pode destruir o corpo e a alma no inferno. A sinopse da lição vai nos dizer assim: Deus criou o ser humano e o constituiu de corpo, alma e espírito. Tópico 2, a visão bíblica do corpo. Subtópico 1, parte exterior do homem. O primeiro ponto a ser discutido aqui é como a Bíblia lida com o corpo. Existem dois termos principais para o corpo na Bíblia. Um deles é soma. Soma, no termo psicossomática, a palavra psico significa alma. No Antigo Testamento, a palavra hebraica é bazar, que significa carne, e seu equivalente é o equivalente do Novo Testamento sarx, a palavra sarcófago do grego, sarcófago, sarx, que significa carne, e o fagos, que significa comer, então significa comedor de carne, a palavra sarcófago. É importante entender algo do uso dessas palavras bíblicas, de algumas distinções entre elas. Corpo fala dessa forma que conhecemos, que vemos, que tocamos, que podemos sentir, mas às vezes fala da forma como pessoa. Mas a carne significa a matéria viva do corpo, a matéria viva dessa forma, e se refere mais à composição do corpo. Depende do texto, do contexto do que está sendo falado. Carne também tem um conceito de fraqueza ligado a ela, que vai junto com o conceito de pecado afetado, do enfraquecimento dos nossos corpos. Como diz, se você está na carne, você está, o pecado torna nossos corpos incapazes de fazer completamente o que eles foram originalmente projetados para fazer. Não devemos privar nossos corpos ou tratá-los com desdém, dizer que ele é mau. Devemos valorizar nossos corpos por dois motivos, tá? Primeiro, eles não são nossos, eles pertencem a Deus. Por sua criação e sua redenção, Deus verifica sua propriedade de nossos corpos. Em segundo lugar, somos ordenados a honrar nossos corpos. Isso não significa que podemos satisfazer nossos corpos comendo, fazendo, participando de qualquer coisa, de qualquer quantidade desejada. A nossa fama de crente é que nós somos comilões, então nós temos que cuidar desse corpo, que ele é templo do Espírito Santo. Então nós não podemos fazer tudo o que nós desejamos. Pelo contrário, devemos respeitar os nossos corpos, governá-los e cuidar deles como mordomos da criação de Deus, certo? Subtópico 2, templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele advertiu a igreja de Corinto sobre o perigo inerente da imoralidade sexual. O corpo é respeitado nas escrituras. As escrituras repudiam a ideia agnóstica da época de que a matéria é má. Muitos dos coríntios, eles mantinham a visão equivocada de que seus corpos estavam tão separados das suas almas que eles poderiam essencialmente fazer sexo com quem quisesse, sem ramificações espirituais, sem nenhum problema prejudicial a eles. Paulo vira esse pensamento de cabeça para baixo, dizendo que, de certa forma, os pecados cometidos no corpo são piores. O gnosticismo ensinava que o espírito é bom e a matéria é má. Muitas ideias nocivas vieram desse ensino gnóstico básico, que cedo se apoderou de pensadores não bíblicos. O gnosticismo já era um problema nos tempos do Novo Testamento, que 2 epístolas inteiras foram escritas para refutar o gnosticismo, a epístola de Colossenses e a primeira epístola de João.
Lembre-se da passagem da 1 João, que diz que Jesus veio não apenas pela água, mas também pelo sangue. Os gnósticos ensinavam que Cristo não era realmente aquele que morria naquela cruz, que algum fantasma ou alguém parecido com Cristo. Havia várias visões de como isso teria acontecido. Morria na cruz, mas que o Cristo que veio para o homem, Jesus, era separável dele, e que esse Cristo o deixou diante da cruz. Ele veio sobre ele no batismo, na água, e partiu diante da cruz, no sangue. Mas João diz, não, ele é aquele que veio não só pela água, mas também pelo sangue. Ele estava argumentando que Jesus Cristo era um homem real, com um corpo real, e que foi esse corpo que morreu, e em corpo glorificado ressuscitou. Deus não se opõe à nossa existência corporal, nem está desinteressado. Ele é para o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. E não é só para o corpo nesta era, mas também na vindoura. O versículo seguinte diz: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Tópico 3, glorificado na ressurreição. O corpo redimido é chamado de templo do Espírito Santo, tá? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, por exemplo, contém uma declaração clara sobre esse ponto. Deus nos diz que ele olha para o corpo de um santo redimido e ele diz: você não sabe que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que está em você, que habita em você, que você tem um Deus? Você não é seu, desde que foi comprado com um preço. Então, glorifique a Deus no seu corpo. Não só o corpo é chamado de templo do Espírito Santo, mas torna-se um meio pelo qual um cristão é capaz de glorificar a Deus. Cristo morreu não apenas pela alma do cristão, como alguns parecem pensar, mas também por seu corpo, que estava incluído no preço que ele pagou. Como a redenção do corpo faz parte da redenção, Paulo diz: você não é seu. Isso significa que o corpo que Deus chama de seu, agora deve ser usado para Deus, para fazer o bem. O crente tornou-se escravo de Cristo, passa a ser livre para fazer o bem. A vontade do escravo é a vontade de seu Senhor. As Escrituras nunca minimizam a gravidade da morte física. É a maldição do pecado, afinal. Mas não fazia parte da criação perfeita de Deus no início dos tempos. Jesus chorou diante do túmulo do seu amigo Lázaro. Então você veja, a dor da morte e a separação de entes queridos é certamente uma tragédia. E não há nada como a morte para nos lembrarmos o quão intimamente conectados estamos com os nossos corpos. É por isso que Paulo faz questão de nos dizer que a obra de Cristo trará vida ao nosso corpo, bem como à nossa alma. Ele reconhece as fragilidades ou nossos corpos físicos e depois contrasta isso com os corpos glorificados que teremos no futuro. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se um corpo perecível, levanta-se um corpo imperecível. É semeado em desonra, ressuscita em glória. É semeado na fraqueza, é elevado no poder. É semeado um corpo natural, é levantado um corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 ao 44. Esse corpo natural é aquele que vive sob a maldição do pecado. Está sujeito a dores, ele adoece e ele envelhece.
O corpo espiritual é aquele que teremos por toda a eternidade. Nossos corpos serão ressuscitados à vida, renovados e glorificados. Eles não estarão sujeitos à maldição do pecado, mas ainda serão corpos, porque nossos corpos fazem parte de quem somos. A sinopse 2 do tópico 2 da lição diz assim: a visão bíblica do corpo tem a ver com o exterior do homem, como imagem de templo do Espírito, com a ressurreição e a glorificação ao final. Tópico 3, a visão secular do corpo. Subtópico 1, hedonismo e narcisismo. Nossa, hedonismo, a palavra vem do grego antigo, hedonê, que significa prazer. O termo hedonismo refere-se à filosofia que afirma que o prazer é a busca mais importante da humanidade e a única coisa que é boa para o indivíduo. Os hedonistas procuram a maneira máxima de maximizar seu prazer total e ter menos dor ou menos sofrimento. Consideram que o prazer é o único bem que existe na vida, que a dor é o único mal e, além disso, que o objetivo de nossa vida deve ser apenas buscar formas de aumentar esse prazer e minimizar a dor. Mas esse tipo de comportamento é melhor chamado de libertinagem, indulgência extrema em prazeres corporais. Em nossas redes sociais vemos bem isso, os usuários postarem fotos de seus corpos levemente vestidos ou veem os corpos de outras pessoas, a maioria dos quais tendem a ser do sexo feminino. Os digitais influencers desfilam em nossas telas com suas vidas, com carros, joias, roupas de grife famosas, festas regadas a muita bebida, caras e orgias. Essa é a vida dos hedonistas, na busca pelo prazer excessivo, na fuga da dor. Já o narcisismo tem origem na mitologia grega do Narciso, que era um jovem bonito que avistou seu reflexo em sua lagoa, em uma lagoa, e se aproximou por sua própria, se apaixonou por sua própria imagem e caiu na água e se afogou. Assim, o narcisismo é um amor excessivo por si mesmo, uma admiração ilimitada do eu. Quando os indivíduos ou a sociedade como um todo se preocupam excessivamente com as questões de adequação pessoal, poder, prestígio, orgulho, arrogantes, egocêntricos e vaidade, são rotulados de narcisistas. É um senso inflado de autoimportância, uma necessidade de admiração e uma falta de empatia pelos outros. Provavelmente, o personagem bíblico que melhor exemplifica a personalidade narcisista é o filho de Davi, Absalão. Claramente, um filho mimado em uma família disfuncional. O narcisista é aquele que acredita no orgulho, na autoadmiração e na autoridade sobre os outros homens. Ele constantemente busca uma oportunidade de ganhar controle e autoridade sobre os outros. Ele sempre tende a perceber seu mundo inteiro como superior, como se ele fosse superior aos outros, com sua identidade acumulada de raça, casta, religião, riqueza, realizações pessoais. Ele glorifica tudo de sua existência. No Brasil, por exemplo, uma pesquisa que foi feita diz que 84% das mulheres usam filtro nas redes sociais justamente para se sentirem mais satisfeitas com seus corpos e com seu rosto. E os homens, por sua vez, que também querem seguir um padrão de beleza, geralmente é mais de academia, sem falar na harmonização facial que virou febre. Há um egoísmo tanto no narcisista quanto no hedonista. Ao se concentrarem em sua própria busca pessoal,
por prazer e autoadmiração, se colocam à frente dos outros e negligenciam suas responsabilidades. Subtópico 2. Erotização e libertinagem. O que significa erotização e libertinagem? Bom, segundo a própria definição do dicionário, erotização é a ação ou resultado de erotizar-se, que por sua vez é provocar sensações eróticas em alguém ou em si mesmo, sentir excitação. E a libertinagem é um termo oriundo do francês libertinager, significa devassidão e é a característica de alguém que vive uma vida de libertino. A libertinagem é o oposto da liberdade, é uma revolta contra as regras. Hoje vivemos a hipersexualização das jovens na sociedade atual, seja através das redes sociais, da televisão, da moda, que contribui para uma inegável erotização da infância, por exemplo, obrigando crianças e principalmente meninas a se tornarem adultas antes do tempo. O sexo vende roupas, cosméticos, barcos, livros, carros, filmes, música. O sexo vende. A expressão sexual é uma liberdade muito cobiçada e muito contestada. Em nossa sociedade permissiva, os bons propósitos de Deus para o sexo são distorcidos e incompreendidos de inúmeras maneiras. A Bíblia deixa bem claro que Deus espera que permanecemos sexualmente puros e fiéis aos nossos cônjuges. O plano de Deus para o casamento, ele é lindo. E ele quer que honremos e projetamos isso. E que se não fizermos, corremos o risco de prejudicar nossos relacionamentos com Deus e com os outros. Paulo escreve assim: fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que uma pessoa comete estão fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. O pecado sexual, por sua própria definição e realidade, é desumanizante. Você se torna um animal. Você se declara nada mais do que parte do corpo e terminações nervosas. Destrói e destrói os outros. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne e os desejos dos olhos e o orgulho das posses, não é do Pai, mas é do mundo. Subtópico 3. Liberdade e autonomia. Livre-arbítrio denota a vontade livre de escolha, as decisões livres. O livre-arbítrio é a capacidade de escolha autônoma, realizada pela vontade humana. A diferença entre liberdade e libertinagem é grande para nós, filhos de Deus. Quando ouvimos que Jesus Cristo morreu por nós, para que pudéssemos ser livres, confundimos esses dois e fazem disso nossa desculpa para fazer as coisas que não parecem boas aos olhos de Deus. A liberdade foi dada ao homem pelo Criador para ser usada e para o bem, e não para cometer o mal, mas para fazer o bem. Deus também concedeu ao homem a compreensão e consciência para mostrar-lhe o que é bom e o que deve ser feito, o que é errado e o que deve ser evitado. Os mandamentos de Deus ajudam nossa compreensão e nossa consciência em seu caminho. O maior mandamento, o amor, conduz o caminho para o uso mais pleno da liberdade. A liberdade é, portanto, oferecida ao homem e dada a ele como uma tarefa. Ele deve não apenas possuí-la, mas também conquistá-la. A sinopse da lição, tópico 3, é o hedonismo, o narcisismo, a erotização, a libertinagem fazem parte de uma visão secular do corpo.
Para concluir, irmãos, quando a Bíblia diz que você é um templo do Espírito Santo, está dizendo que o Espírito de Deus vive em você. Mas está dizendo muito mais do que isso. Ele está dizendo para você que você é um lugar santo. Isso significa que você precisa cuidar bem de si mesmo, espiritualmente, fisicamente e mentalmente. Deus abençoe você e a sua casa. Querendo o Senhor, estaremos de volta aqui mais um resumo EBD.